cão não se afasta mesmo quando você o agride. Ele retorna cabisbaixo, pedindo desculpa por algo que não fez. Essa é uma das muitas diferenças entre o cão e o humano. A constatação anterior me levou a refletir sobre a educação de jovens adultos. Valorização de cultura, crescimento intelectual, inserção profissional, interação social, bem-estar familiar, ampliação de conhecimentos, educação ao longo da vida, realização pessoal, certificação dos conhecimentos vivenciados, escola diferenciada, centro de educação de jovens e adultos. Linda essa proposta. Mas vamos ver o que está acontecendo em relação às inscrições. Alunos na educação de jovens e adultos das escolas públicas do Brasil em milhões, de 2018 a 2022. Evolução de matrícula no ensino médio em milhões. Evolução de matrículas no ensino fundamental. Por que será que está diminuindo? Me motivei a participar com a Escola da Vida. Através dela, veja que barato é aprender movido pelo prazer de ser um autodidata. Você reparou que todos os conjuntos numéricos no sistema decimal são formados pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, combinando esses números, nós podemos escrever infinitos números. Vamos ver isso recordando conjuntos numéricos. Conjunto dos naturais, formado por 0, 1, 2, 3. Englobando o natural, nós temos o conjunto dos inteiros, que é igual, só que pega também o lado negativo, então vem de menos infinito até menos 1, depois repete os naturais. Esses dois ainda apresentam um subconjunto. No caso do conjunto dos naturais, nós temos os naturais menos o zero, que é representado por N asterisco. No caso dos inteiros, nós temos também os inteiros menos o zero, que seria o Z asterisco. Teríamos ainda o Z menos, que seria de menos infinito até zero. O Z mais, que seria de zero até mais infinitos. Agora, nós vamos pegar o conjunto dos naturais com o conjunto dos inteiros e vamos obter o nosso conjunto dos números racionais, que nós vamos representar por Q, onde os números são formados por uma fração, A sobre B. O A pertence ao conjunto dos inteiros e o B pertence ao conjunto dos inteiros asterisco, ou seja, o zero não entra na brincadeira. Eu não posso dividir nada por zero. Agora, nós também teríamos o que chamamos de conjuntos irracionais, como o número π, raiz de 2, raiz de 5. São aqueles casos onde a parte decimal não termina, mas não forma uma dízima periódica. Englobando agora os racionais e os irracionais, nós vamos formar o nosso conjunto dos números reais. Nós teríamos ainda um outro conjunto que seria o complexo, mas isso nós vamos discutir um pouco mais adiante. O objetivo deste vídeo é estudar a leitura, a escrita e a ordenação dos números naturais. Eles são divididos em ordens e classes. Vamos ver cada uma delas agora. Exemplo, enumerando. A ordem vai ser sempre da direita para a esquerda. Então, nesse caso, nós teríamos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Eu observei que o número de algarismos é igual ao número de ordens. É isso. Bem observado, pois essa é a regra. Número com 9 algarismos e de ordem 9. Entendi o estabelecimento das ordens dos números. Mas e a classe? Como é? No sistema decimal, ou seja, base 10, a classe tem sempre 3 algarismos. E é formada sempre pela unidade, dezena e centena. Vamos enxergar isso através de uma tabela a seguir. A seguir, mostro o QVL, até a classe dos milhões. Porém, deve ficar claro que ele cresce para a esquerda indefinidamente. No caso, depois da classe de milhões, viria a dos bilhões, depois dos trilhões e assim por diante. QVL, quadro, valor de lugar.
nós teríamos unidade, dezena e centena. Então eu tenho 3 ordens que vai me dar a classe das unidades. Depois eu teria novamente a classe dos milhares, eu teria a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois eu teria a classe dos milhões, eu teria a unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. Vamos considerar o exemplo anterior, 856798207. Eu teria 7 unidades, 0 dezenas, 2 centenas. Isso na classe das unidades. Depois eu teria 8 unidades de milhar, 9 dezenas de milhar, 7 centenas de milhar. Depois eu teria 6 unidades de milhões, 5 dezenas de milhões, 8 centenas de milhões. Outro exemplo, agora um número com 4 algarismos, ou seja, da ordem 4. 5.338. Então eu teria 8 unidades, 3 dezenas, 3 centenas. Isso na classe das unidades. Depois eu teria 5 unidades de milhar. Eu espero que vocês tenham entendido, porque isso vai ser fundamental para que eu possa entender a decomposição do número e a sua escrita. Vamos fazer um resumo. QVL, quadro valor de lugar. Então nós tínhamos a classe das unidades, que era constituída pela primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A primeira ordem correspondia à unidade, a segunda ordem correspondia a dezenas, a terceira ordem correspondia a centena. Aí nós tínhamos a classe dos milhares. Nós tínhamos a classe dos milhares formada pela quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. A quarta ordem correspondia à unidade de milhar, a quinta ordem, a dezena de milhar, a sexta ordem, centena de milhar. Aí nós íamos com a classe dos milhões, que era constituída pela sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. A sétima ordem corresponde à unidade de milhões, a oitava ordem, dezena de milhões, a nona ordem, centena de milhões. Outro exemplo, agora um número com 3 algarismos, ou seja, da ordem 3, 312. Então nós teríamos 2 unidades, 1 dezena e 3 centenas. Eu espero que vocês tenham entendido, porque isso vai ser base realmente para a decomposição e escrita dos números. Bom, nós temos o caso do 312. Que seriam 2 unidades, mais 1 dezena, 3 centenas. Aqui seria 300, 10 e 2. Para fazer a escrita de um número inteiro de forma expandida, temos que saber fazer a multiplicação e a soma. Veja por quê. No caso da classe das unidades, temos o algarismo da primeira ordem será multiplicado por 1. Então eu teria 2 vezes 1, que deu 2. O algarismo da segunda ordem, que seria o caso da dezena, será multiplicado por 10. Então eu teria 1 vezes 10, igual a 10. O algarismo da terceira ordem, que seria a centena, será multiplicado por 100. Então eu teria 3 vezes 100, 300. E daqui eu tiro, então, que 312 seria 2 mais 10 mais 300. Vamos considerar o número 5.338. Então, nós teríamos 8 unidades, 3 dezenas, então que seria 30, 3 centenas, aqui seria 300, 5 unidades de milhar, aqui seria 5.000. Então, nós teríamos o caso da classe dos milhares, o algarismo da primeira ordem, no caso da classe das unidades. A unidade será multiplicada por 1. Então, 8 vezes 1, 8. O algarismo da segunda ordem, que seria a dezena, será multiplicado por 10. Então, eu tenho 3 vezes 10, 30. O algarismo da terceira ordem, que seria a centena, será multiplicado por 100. Então, eu teria 3 vezes 100 igual a 300. O algarismo da quarta ordem, que seria a unidade de milhar, será multiplicado por 1.000. Então, eu teria 5 vezes 1.000, 5.000. Então, nós teríamos que 5.338 seria 8 mais 30 mais 300 mais 5.000. Na soma, a ordem dos fatores não altera o resultado. E isso facilita tanto a escrita como a leitura do número. Então, eu teria, no caso, 5.338, 8 mais 30 mais 300 mais 5.000, ou 5.338 seria 5.000 mais 300 mais 30 mais 8. Ou seja, 5.338.
Entendi. Mas pode fazer mais um exemplo? Claro, e vamos pegar aquele primeiro que era um número super grande. Então vamos retomar e fazer a forma expandida. Então nós teríamos 7 unidades da primeira ordem, que é o primeiro algarismo. Começa sempre da direita para a esquerda. O segundo algarismo seria a segunda ordem, 0. Terceiro algarismo seria a terceira ordem, 2. O quarto algarismo, já mudei de classe, agora já estou na classe dos milhares, seria a unidade de milhar, seria o 8. 9, dezena de milhar. 7, centenas de milhar. Mudei de classe, agora estou na classe dos milhões. 6, unidade de milhões, é a sétima ordem. Oitava ordem, 5, dezena de milhões. Nona ordem, 8, centena de milhões. Aí eu tenho que lembrar, olha, quando eu estou na primeira ordem, eu multiplico por 1, porque eu estou na classe das unidades. Na segunda ordem, eu vou multiplicar por 10, eu estou na classe das unidades. Na terceira ordem, eu vou multiplicar por 100. Na quarta ordem, eu já estou nos milhares, eu vou multiplicar por 1000. Na quinta ordem, eu vou multiplicar por 10.000. Na sexta ordem, eu vou multiplicar por 100.000. Eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia considerar 798 e pôr em evidência o 1000. Então ficaria 798.000. Isso também seria possível. Sétima ordem, eu vou multiplicar por 1 milhão. Oitava ordem, que é a dezena de milhões, eu vou multiplicar por 10 milhões. Nona ordem, a centena de milhões, eu vou multiplicar por 100 milhões. Eu também poderia considerar 800 mais 50 mais 60, 856, e tudo isso multiplicado por 1 milhão. Então seria 856 milhões. Então, nesse caso, eu teria, olha, 7 mais 0 mais 200 mais 8.000 mais 90.000 mais 700.000 mais 6 milhões mais 50 milhões mais 800 milhões. Como a ordem não altera o resultado, eu teria 800 milhões mais 50 milhões mais 6 milhões mais 700.000 mais 90.000 mais 8.000 mais 200 mais 7. Ou ainda, eu poderia considerar isso, 800 mais 50 mais 6, 856 milhões. 700 mais 90 mais 8, 798.207. Ou seja, eu teria 856 milhões, eu teria 798.000 mais 207. Aí escrito 856 milhões, 798.207. Espero que vocês tenham entendido, mas vocês devem praticar para sentir-se seguros. Exercitando o cérebro. Escreva o número 15721 de forma expandida. Use o quadro de valor de lugar QVL para escrever 200.000 mais 60.000 mais 3.000 mais 500 mais 40 mais 5. Escreva na forma padrão 200.000 mais 60.000 mais 3.000 mais 500 mais 40 mais 5. Escreva na forma padrão 50.000 mais 5.000 mais 400 mais 8. Qual expansão corresponde a 632.538? Item A, 60.000 mais 30.000 mais 2.000 mais 500 mais 30 mais 8. Item B, 600.000 mais 30.000 mais 2.000 mais 500 mais 30 mais 8. Item C, 600.000 mais 30.000 mais 20.000 mais 500 mais 30 mais 8. Use o quadro de valores de lugar QVL para escrever 50.000 mais 4.000 mais 200 mais 20 mais 2. Use o quadro de valor QVL para escrever na forma expandida. 3 unidades, mais 8 dezenas, mais 4 centenas, isso na classe das unidades, mais 7 unidades de milhar. Escreva o número 531 na forma expandida. Escreva o número 531 por extenso. Como é 2.000 mais 700 mais 40 mais 4 na forma padrão. Escreva o número padrão obtido por extenso. Pratiquem e qualquer dúvida entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Lá eu esclareço as dúvidas e mostro as soluções desses exercícios para o cérebro. Bons estudos!